Bom dia, é bom estar conectado mais uma vez para conversar sobre as parábolas de Jesus. João capítulo 10, versículo 27 diz o seguinte: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nessa manhã possamos ouvir a voz do Senhor Jesus que soa das Escrituras Sagradas. E assim, após ouvir a voz de Jesus, que nós possamos segui-lo, nessa manhã. Mas antes de começar a nossa conversa, pega o seu café e a sua Bíblia, que em instantes nós vamos conversar sobre mais uma parábola de Jesus. Hoje vamos conversar sobre a parábola da rede que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, os versículos 47 a 50, que diz assim: O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. A parábola da rede é uma conclusão de várias parábolas que Jesus contou acerca do reino dos céus. A gente percebe que é uma parábola curta e grossa e até mesmo difícil de digerir. Ela está localizada logo depois da parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. E ela é muito parecida, é muito similar à parábola do joio e do trigo, que nós já conversamos e que está disponível no nosso canal para você acessar se quiser saber mais detalhes. Ambas as parábolas, a do joio e a do trigo, e a parábola da rede, falam sobre o juízo final. Falam sobre como vai ser a manifestação do reino dos céus e como vai ser estabelecido o juízo. Mas antes de entrarmos nos pormenores da parábola, antes de prosseguirmos, talvez seja importante a gente meditar sobre a relevância do juízo final e por que ele é necessário. É um assunto que incomoda muita gente, que creio que vale a pena reflexão. É um assunto que as pessoas evitam discutir, é um assunto que não é fácil de digerir, então eu queria pontuar algumas coisas com vocês. Eu achei interessante a fala de um comentarista em que ele disse o seguinte: sem o juízo, a vida é depreciada, pois as nossas ações passam a não importar mais. Muitas vezes o discurso que nós ouvimos é: a vida é uma só e eu faço o que quiser com ela. Sem a percepção que a forma como nós levamos a vida será julgada no final das contas, tanto a vida como as nossas ações elas perdem o seu valor. Essa ideia é presente no livro de Eclesiastes, em que Salomão diz o seguinte: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus trará o julgamento. A ideia do juízo nos ajuda a ponderar nossos caminhos
E é um convite para nós vivermos uma vida justa que beneficia todos aqueles que estão ao nosso redor e que glorifica a Deus, uma vida que glorifica a Deus. Ao mesmo tempo, o juízo é necessário porque haverá um ponto final na maldade. E um Deus que é infinitamente justo e santo, como as Escrituras apresentam, haverá de fazer justiça retamente, sem impunidade, sem parcialidade, sem tirar proveito para si mesmo. E existe um clamor da humanidade por justiça. Eu e você choramos, nos entristecemos, nós nos revoltamos por causa da impunidade. O cenário do nosso país, vivemos um país que é marcado por impunidade. Existe muito mal no mundo que não é punido, existe muito mal no mundo que é passado desapercebido. Existem pessoas que são punidas injustamente, existem pessoas que não são julgadas pelos seus atos criminosos. O juízo final trará justiça, uma justiça plena para o mundo. O clamor da justiça será satisfeito por um Deus que é justo. A verdade é, à luz das Escrituras e à luz dessa realidade futura, é que nenhum mal ficará impune. Deus trará juízo a todos os atos que foram realizados pela humanidade, todos os atos maldosos realizados pela humanidade. Por fim, sem juízo, não há necessidade de salvação. Mas afinal, seremos salvos do quê? A realidade é que desde que nossos primeiros pais se separaram de Deus, desde que nossos primeiros pais se afastaram de tudo aquilo que é bom, daquele que provém toda bondade e virtude, nós passamos a experimentar o mal. E não apenas passamos a experimentar o mal, mas nós nos tornamos maus. E a pergunta que nós devemos fazer com sinceridade, quando nós conversamos sobre esse tema tão difícil é: pode um Deus que é em essência justo, puro e infinitamente santo, permanecer indiferente à maldade? Pode Ele, que é a própria justiça, permanecer indiferente à nossa maldade? E a resposta é não. Não, Ele não pode permanecer indiferente, porque Ele é assim. Ele em essência é justo, Ele em essência é santo, Ele em essência é puro. E a realidade é que eu e você, nós merecemos ser punidos pelo mal que cometemos. Merecemos a justiça do Criador. Ele não pode permanecer indiferente à maldade do mundo. Porque eu e você não gostaríamos de um Deus injusto que permanece indiferente ao mal. Mas uma coisa nós devemos fazer, que é agradecer a Deus pela sua bondade, por pacientemente prorrogar o seu juízo e oferecer um tempo de salvação para a humanidade. Devemos agradecer a Deus porque Ele puniu o seu Filho em nosso lugar, para que todo aquele que crê no Filho não venha experimentar a ira e a justiça merecida de Deus sobre a maldade. Como disse certa vez o teólogo Jonathan Edwards, no seu sermão intitulado Pecadores na mão de um Deus irado, que lhe diz palavras muito duras, eu insistiria no exame maior das seguintes palavras: não há nada a não ser a boa vontade de Deus, a não ser a bondade de Deus, que nos impeça de cair no inferno a qualquer momento. Porque a verdade é que nossa maldade merece ser punida. Nós estamos diante de um Deus justo que precisa fazer justiça. É a bondade, é a paciência de Deus que prorroga o seu juízo e que oferece a salvação em Jesus. Mas seu juízo é inevitável para aqueles que, fora de Jesus, permanecem na maldade. De forma breve, esses são alguns pontos que nos ajudam a pensar sobre a relevância e a necessidade do juízo final. É um assunto difícil, poderíamos pensar em muito mais coisas, mas creio que esses passos iniciais nos ajudam a refletir com mais sinceridade e honestidade sobre o assunto. Vamos então para a parábola da rede. A parábola da rede é uma parábola que Jesus
conta e que é direcionada para os seus discípulos. E a maior parte dos discípulos de Jesus eram pescadores por profissão. Eles tinham deixado suas redes, tinham deixado seus barcos para seguir Jesus. Então Jesus, ao falar sobre rede, ao falar sobre pesca, ele utiliza figuras muito bem conhecidas pelos seus seguidores. Utiliza figuras muito familiares para os seus discípulos. E embora houvesse várias maneiras de pescar nos dias de Jesus, uma das maneiras mais eficientes daquele período era o arrastão. O arrastão era feito com uma rede de cerca de 2 metros de altura e 100 metros de comprimento, que era arrastada por 2 barcos que rasgavam o lago, que rasgavam o mar, apanhando toda sorte de peixes. Muito provavelmente, ou certamente, é dessa rede e desse tipo de pesca que Jesus está fazendo referência na sua parábola. Até porque, quando a palavra rede, traduzida no original, significa essa rede de pesca que era utilizada para o arrastão. Porém, uma vez que era lançada as redes, os homens, os pescadores, puxavam toda a diversidade de peixe, todo tipo de peixe misturado numa rede. E se você não sabe, o Mar da Galileia possui um total de 24 espécies de peixe, e dentre eles peixes próprios e impróprios para consumo. Como assim? Se você está lembrado, o povo judeu possuía leis que restringiam a alimentação de determinados tipos de animais, incluindo determinados tipos de peixes. Veja comigo Levítico 11, versículo 12. Tudo que vive na água e não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês. Então, depois de uma pesca com arrastão, pensando na cultura aqui judaica, no contexto de Jesus, os pescadores deveriam separar os peixes puros dos peixes impuros, dos peixes próprios para consumo e dos peixes impróprios para consumo. É isso que a parábola nos revela no verso 48. Quando a rede está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Juntam os peixes próprios para consumo em cestos, mas jogam fora os impróprios para consumo. Jesus termina então explicando a parábola, que é praticamente a mesma conclusão da parábola do joio e do trigo. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Como disse o teólogo Richard Baxter, essas palavras tão claras precisam ser mais recebidas e cridas do que explicadas. Essas palavras tão claras precisam ser mais recebidas e cridas do que explicadas. O que Jesus está dizendo é que o reino dos céus será marcado pela reunião de todas as pessoas da face da terra e pela separação dentre essas pessoas dos perversos dos justos. É isso que o Evangelho de Mateus afirma no capítulo 25, versículo 32. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar uma das outras, como o pastor que separa o bode das ovelhas. Então a manifestação do reino dos céus será marcada pela reunião de todas as pessoas da face da terra e pela separação dos perversos e dos justos. Como podemos ver na parábola, a base da separação dessas pessoas não será a pureza ritual, como ocorre com os peixes e acontecia com os judeus. A base da separação não será algum aspecto externo, como a nacionalidade ou como uma prática religiosa, como também ocorria com os judeus. A base para o juízo será a ética. As pessoas serão julgadas entre justas e perversas. Mas quem são
os perversos? Quem seriam esses perversos? A conclusão da parábola do joio e do trigo nos ajudam a identificar quem é esse perverso ou quem são os perversos. No versículo 41, nós vemos que os perversos são todos aqueles que praticam o mal, todos aqueles que praticam a maldade. E Apocalipse 22, versículo 15, que descreve como será a manifestação do reino dos céus, nos oferece um retrato dos perversos, daqueles que não herdarão o reino dos céus. E diz assim: fora ficam os covardes, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, fora ficam os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. O apóstolo Paulo também nos oferece um retrato do perverso no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos de 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes de adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Esses são os retratos do perverso. Esses são os retratos daqueles que não herdarão o reino dos céus, daqueles que praticam a maldade, que por praticarem o mal são contrários a Deus e são inimigos de Deus. E por serem contrários a Deus, por serem inimigos de Deus, por viverem uma vida que ofende ao Criador que é bom, ofendem ao Criador porque vivem na prática da maldade, é contrário àquilo que é bom, e Deus é bom, não herdarão o reino dos céus ou ficarão de fora do reino dos céus. Mas quem é o justo? A gente poderia se perguntar. O justo é aquele que faz tudo certo? O justo é aquele que é aceito por Deus por causa da vida correta que vive? O justo é aquele que não tem falhas? O salmista Davi, no Salmo 15, nos oferece um retrato do justo. E ele diz assim: Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Ele continua, ele responde essa pergunta: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Esse é o retrato do justo. O salmista que nos oferece o retrato de uma vida justa, daqueles que, como ele diz, poderão morar no seu santo monte, habitar no santuário do Senhor, isto é, aqueles que poderão entrar no reino dos céus. Mas se formos sinceros e francos com a gente mesmo, se olharmos para esse retrato que o salmista nos oferece, nenhum de nós nos veríamos nessa foto que o salmista descreve, porque nenhum de nós consegue viver perfeitamente isso. A verdade é que todos nós deveríamos ser contados entre os perversos, entre os maus. Todos nós deveríamos ser lançados na fornalha e sofrer as consequências da nossa própria maldade. Essa é a triste má notícia que a Bíblia nos oferece. Não há nenhum justo, como vai dizer Romanos 3, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Veja só o que Romanos 3 vai dizer pra gente. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam.
O veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. E aos seus olhos é inútil temer a Deus. Essa é a má notícia que a Bíblia nos oferece, que as Escrituras nos oferecem. Não há ninguém que seja justo, não há ninguém que faça o bem. Todos nós deveríamos ser contados entre os perversos. Todos nós merecíamos ficar de fora deste reino que exala amor, bondade e todas as virtudes perfeitas que nós conhecemos. Mas a Bíblia nos oferece uma boa notícia. E a boa notícia é que existe um justo. A boa notícia é que esse justo se encarnou, esse justo viveu entre nós e viveu a vida perfeita que nenhum de nós conseguiu viver. O retrato que o salmista no Salmo 15 aponta é o retrato do próprio Senhor Jesus. O justo que se tornou homem e em quem não foi encontrado nenhuma maldade. O justo que viveu a vida que Deus ama, o justo que sofreu por causa dos nossos pecados, o justo que foi crucificado nos substituindo. Ele assumiu a punição, ele assumiu o peso do justo do juízo e da justa ira de Deus sobre o mal. Ele se tornou a própria personificação do pecado, carregando sobre ele os nossos crimes, carregando sobre ele as nossas faltas. Ele se tornou pecado por nós, veja a força dessa expressão. É isso que 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21 afirma. Deus o tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado, Jesus se tornou a própria personificação do pecado, assumindo sobre nós o nosso pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O justo morreu a morte que nós merecíamos. O justo foi sepultado para não sermos sepultados eternamente no inferno. Mas o justo, por ser justo, por ser a própria vida, ressuscitou, cancelando sobre nós toda a dívida e juízo, oferecendo vida no lugar da morte, oferecendo perdão ao invés de culpa. E as Escrituras, palavra de Deus, nos revelam que aquele que crê em Jesus, que aquele que crê no que Jesus fez, aquele que se rende a Jesus, aquele que renuncia todas as coisas e segue a Jesus, é considerado justo. Aqueles que estão em Jesus são considerados justos como Ele é. Por serem justos, não vivem mais a vida dos perversos, mas vivem a vida de Deus. E apesar dos seus tropeços, que de verdade lhes afetam tanto, lhe causam tanta dor, eles se rendem constantemente ao perdão que há em Jesus e continuam se empenhando em viver a vida de Deus. A boa notícia é que quando Deus olha para nós, aqueles que creem em Jesus, Ele vê o seu Filho. E quando Ele vê o seu Filho, Ele não vê mais nenhuma condenação para nós, mas Ele nos ama na mesma intensidade que Ele ama o seu Filho Jesus. Porque nós estamos em Jesus. Nós somos salvos do nosso próprio pecado, da nossa própria maldade. O livro do Apocalipse nos traz um retrato acerca do justo. Apocalipse 22, onde diz que felizes os que lavam as suas vestes. E assim tem direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Os justos são aqueles que lavam constantemente suas vestes no sangue do Cordeiro, porque sabem que só por causa do que o Cordeiro fez é que podem ser justos. É só por causa do que o Cordeiro fez
é que são aceitos por Deus como filhos amados. A parábola serve, então, de exortação e consolo. Exortação para os perversos, porque ou se arrependem e se voltam para aquele que é justo, ou como diz o livro de Apocalipse, continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo a praticar a imundícia, e assim ficar de fora do reino dos céus e experimentar toda a punição que a perversidade merece. O perverso, no inferno, ele só vai desfrutar daquilo que ele desfrutou e daquilo que ele fez durante toda a sua vida. No inferno, ele vai continuar vivendo em oposição a Deus. Mas qual é o problema de viver em oposição a Deus? O problema de viver em oposição a Deus é que Deus é a própria representação daquilo que é justo, daquilo que é bom, daquilo que é santo. Deus é a própria personificação daquilo que é a alegria. O perverso, que viveu a vida inteira em oposição a Deus, que viveu a vida inteira na prática do mal, que é contrário a tudo aquilo que Deus é, ele vai continuar vivendo em oposição a Deus. E assim, ao invés da bondade, ele vai desfrutar da maldade. Ao invés de um reino onde não haverá choro e sofrimento, o perverso vai desfrutar de choro e de sofrimento. Essa é a realidade que as Escrituras apontam. De forma alguma Deus é injusto em fazer isto, visto que pacientemente, durante o período que se chama hoje, Ele nos convida a abandonar uma vida de morte, uma vida literalmente de morte, para vivermos a verdadeira vida. Mas também essa parábola serve de consolo para os justos. É um convite para, como diz Apocalipse 22, para o justo continuar praticando a justiça, para o santo continuar a santificar-se, a continuar se empenhando em viver a vida de Deus, porque o reino que aguardamos certamente virá. Ele virá em breve. E quando esse reino chegar, como diz a conclusão da parábola do joio e do trigo, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E como diz a música Amazing Grace, maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora me encontrei. Era cego, mas agora vejo. Essa graça que me trouxe até aqui, assim me salvou, e a graça vai me levar para casa. Quando nós estivermos lá, em casa, e completarmos 10.000 anos brilhando como a luz do sol, não teremos menos dias para cantar louvores a Deus de quando começamos pela primeira vez. Que o Evangelho, que a boa nova do Evangelho continue sendo a sua fonte de esperança, fonte da sua esperança e da sua redenção, e que seja a motivação suprema para você viver a vida de Deus. Estarmos escondidos em Jesus é a única forma para quando esse reino vier, sermos contados com os justos. Que assim seja na minha e na sua vida. Eu gostaria de orar com você. Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa manhã, que nós podemos refletir, Deus, sobre Sua palavra que desafia o nosso coração. Pai, como é difícil refletir sobre essas coisas, como é difícil, Deus, refletir sobre essas verdades. Nosso desejo, Deus, é evitar isso, é evitar pensar sobre isso. Mas nós não podemos fugir, Deus, da verdade que é revelada pelo Senhor. Por isso, Deus, nós queremos, nessa manhã, Deus, voltar nossos caminhos para o Senhor.
dizer não para o mal, Senhor, e dizer sim para o Senhor. Dizer sim para o Senhor, que é a fonte de todo bem, Deus, fonte de toda virtude, fonte de toda alegria, Deus, fonte de todo o amor. Nós queremos dizer sim para o Senhor que entregou o seu Filho para que o Senhor prorrogasse sobre nós o juízo que nós merecemos, para que o Senhor pudesse, Deus, nos oferecer salvação. Obrigado, Deus, porque o Senhor quer estar com a gente, o Senhor insiste em nós, mesmo nós sendo tão maus. Senhor, nós queremos viver a sua vida, vida que foi conquistada por Jesus e que é oferecida a nós tão amorosamente, Senhor. Nos ajude a viver a sua vida, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho reto nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Você tenha um bom domingo. Nós esperamos você logo mais às 19 horas para continuar celebrando a Deus e refletindo sobre as Escrituras Sagradas. Nos vemos em breve.